Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do primeiro ano do ensino médio. PET de número 5, atividades da semana de número 3. Combinados? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Atividade número 1 diz o seguinte, olha, considere o triângulo, esse triângulo aqui. E aqui pediu alguns elementos desse triângulo, hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente. Vamos lá, pessoal, nós vamos trabalhar com os triângulos retângulo. Triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto, um ângulo medindo 90 graus. E todo triângulo retângulo, nós falamos de hipotenusa. O que é a hipotenusa? A hipotenusa é o maior lado de um triângulo retângulo, ou seja, é esse lado aqui, ó. O maior lado está sempre de frente para o ângulo reto, ó. Se aqui é 90 graus, automaticamente essa é a hipotenusa. Então aqui na letra A, qual é a hipotenusa? A hipotenusa é o lado C, beleza? Agora está falando aqui de cateto oposto ao ângulo alfa e cateto adjacente ao ângulo alfa. Falei com vocês que o maior lado é a hipotenusa. Os outros dois lados são chamados de cateto. Aí você precisa analisar o ângulo, tá? Então, por exemplo, deixa eu apagar isso aqui que eu já falei da hipotenusa, ó. Eu estou falando do ângulo alfa. Eu quero o cateto oposto ao ângulo alfa. Então eu vejo o ângulo alfa aqui. O oposto ao ângulo alfa é o que está de frente com ele, ó. De frente com ele é o A. Então o lado A é cateto oposto do ângulo alfa. E cateto adjacente é o que está do lado dele, ó. Aqui está o alfa, quem está do lado dele? O lado B, tá bom? Então, cateto adjacente do alfa é o lado B. Aí você vai falar assim, professor, mas do lado dele tem o C. Só que o C é o quê? O C é a hipotenusa, tá bom? Cateto são os dois menores lados de um triângulo retângulo, tá bom? Então, oposto é o que está de frente, adjacente é o que está do lado. Dá uma olhadinha aqui agora, olha. Na letra B. Qual é o cateto oposto do ângulo beta? Observa que agora eu não vou olhar mais o alfa. Eu vou olhar o beta, ó. Dá uma olhadinha, ó. Vou apagar a setinha aqui. Oposto é o que está de frente, hein? Então, ó. Se o beta está aqui, o oposto dele é o B. Então, o cateto oposto de beta vai ser o cateto B. E o cateto adjacente do beta é o que está do lado dele, ó. Aqui está o beta, adjacente, ó ele aqui, o A, tá bom? Então, cateto oposto é aquele que está de frente, adjacente é aquele que está do lado, beleza? Vamos fazer a questão de número 2, vamos lá. Questão número 2. Em cada caso, determine o seno, cosseno e a tangente dos ângulos agudos indicado nos dois triângulos retângulos dados a seguir. Então vamos lá, pessoal, eu quero seno, cosseno e tangente. Vamos pegar o primeiro triângulo aqui. O ângulo indicado é esse aqui que eu colori de vermelho. No caso aí o PET colocou uma interrogação. Eu vou dar um nome a esse ângulo, tá bom? Vou chamar aqui de ângulo beta. Pronto. Antes de eu fazer seno, cosseno e tangente, eu vou aqui primeiro descobrir quanto que mede esse cateto, olha. Eu vou chamar esse lado aqui, vou chamar de X. Aqui é um triângulo retângulo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir o valor daquele cateto ali, tá bom? Como? Usando o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras fala o seguinte, hipotenusa ao quadrado, ó. Lembrando que esse aqui é a hipotenusa, hein? O maior lado de um triângulo retângulo. Hipotenusa ao quadrado é igual x ao quadrado mais 2 ao quadrado. É o teorema de Pitágoras. Eu quero descobrir aqui o x, tá? Então aqui, ó, 7 ao quadrado é 49 igual x ao quadrado mais 2 ao quadrado é 4. Esse 4 está somando. Eu vou passar ele para o lado de cá, ó, subtraindo. Então vai ficar 49, ó, menos 4 é igual a x ao quadrado. 49 menos 4 é 45, que é igual a x ao quadrado. Para tirar esse quadrado aqui, a gente faz raiz do 45. Então x é a raiz quadrada do 45. Pessoal, aqui não tem raiz quadrada exata não, mas a gente pode fatorar para tirar alguma coisa aqui de dentro dessa raiz, ó. E uma forma muito prática é a decomposição em fatores primos, hein? Então, ó, vou pegar esse 45, ó, vou fazer assim, ó. Vou decompor ele, vou dividir por 3. Vai dar
15, divide por 3, dá 5, divide por 5, dá 1. 45, ó, aqui não é raiz quadrada? Raiz quadrada, a cada dois números iguais aqui na decomposição, ó, dois iguais eu pego 1. Esse que pegou, sai da raiz. Esse que não tem igual, fica dentro da raiz, ó. Então, esse x é 3 raiz de 5, tá bom? Agora eu já sei esse lado, vou apagar aqui esse x aqui e vou colocar aqui 3 raiz de 5. Agora eu vou fazer o seno, o cosseno e a tangente desse ângulo beta. Vamos começar pelo seno, olha. O que é o seno, pessoal? Ó, seno do beta é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Lembra, nós fizemos na atividade número 1, cateto oposto, hipotenusa? Então é isso que nós vamos usar agora, hein? Cateto oposto é aquele que está de frente, ó. Se o beta está aqui, olha o cateto oposto, é 2. Então, ó, seno de beta é igual, cateto oposto, 2. Quem que é a hipotenusa? A hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo, né? 7. Pronto. 2 sobre 7. Acabou. Já fizemos o seno. Seno de beta, 2 sobre 7. Agora vamos fazer o cosseno do beta. Cosseno do beta. Cosseno do beta é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, o cosseno do beta vai ser igual. Cateto adjacente é o que está do lado dele, hein? Ó, o beta está aqui. Quem está do lado dele? 3 raiz de 5. Professor, por que o 7 não pode? Porque o 7 é hipotenusa, tá bom? Do lado dele, 3 raiz de 5. Então, ó, 3 raiz de 5 sobre a hipotenusa, que é 7. Pronto. Não tem mais nada o que fazer aqui. Já calculamos o cosseno, ó. Cosseno do beta é 3 raiz de 5 sobre 7. Agora falta só a tangente. O que é a tangente, ó? Tangente do beta é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. É regra, tá, pessoal? Sempre isso, tangente, cateto oposto sobre adjacente. Quem que é o oposto, ó? Cateto oposto é 2. Então, ó, tangente de beta vai ser igual 2. Quem que é o adjacente? 3 raiz de 5, ó. 3 raiz de 5. Aqui, olha, pessoal, normalmente a gente não deixa raiz no denominador. Para eu tirar essa raiz daqui, eu tenho que racionalizar. Essa racionalização, basta multiplicar pela própria raiz, ó. Eu vou multiplicar pela própria raiz, dá uma olhadinha, ó. Só que o que eu acrescento embaixo, eu tenho que acrescentar em cima, ó. Tá bom? Porque aí, na hora que eu multiplicar, não vai ficar raiz embaixo, ó. Perceba aqui, ó. 2 vezes raiz de 5 é 2 raiz de 5. Embaixo, ó. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é a raiz de 25. Só que a raiz de 25 é quanto, pessoal? Raiz de 25, ó, vai ficar 3 vezes 5. Na prática, é só você pegar a raiz quadrada e colocar em cima e tirar ela embaixo, ó. Foi para cima e tirou ela embaixo. Na prática, quando é raiz quadrada, hein? Então, ó, para finalizar aqui, ó, tangente de beta é igual 2 raiz de 5, 3 vezes 5, 15. Pronto. Calculamos seno, cosseno e tangente de beta nesse primeiro triângulo. Vamos fazer o segundo triângulo, vamos lá. Vamos lá, nesse segundo triângulo, ó, mesma coisa, eu quero calcular seno, cosseno e tangente daquele ângulo ali que eu colori de vermelho, tá? E aqui eu vou chamar de ângulo alfa, só para diferenciar do primeiro triângulo. Só que antes, pessoal, eu tenho que descobrir isso aqui, ó. Isso aqui é o que desse triângulo? É hipotenusa, né? Eu vou chamar essa hipotenusa de y. Então vamos primeiro usar o teorema de Pitágoras, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a 60 ao quadrado mais 11 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado, 60 ao quadrado. Vai dar aqui 3.600, 11 ao quadrado, 121. Então, vai ficar aqui y ao quadrado, 3.600 mais 121 vai dar 3.721. Para tirar esse quadrado aqui, raiz quadrada no 3.721. E a raiz quadrada aqui vai dar 61. Beleza? Agora sim, vou apagar esse cara aqui, ó. Vou colocar aqui o 61, ó, que eu acabei de encontrar. Vamos pelo seno então. O que é o seno mesmo?
Seno, nesse caso aqui, eu chamei de alfa. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, hein? Então, nesse caso aqui, o seno de alfa, quem é o cateto oposto ao alfa? É aquele que está de frente com ele, ó. O alfa está aqui, oposto é 11. Então, 11 sobre 61. Pronto, já acabou. Fazer mais nada aqui, ó. Não dá nem para simplificar aqui mais, ó. Vai ficar desse jeito. Agora o cosseno. O que é o cosseno do alfa? Cateto adjacente sobre hipotenusa. E nesse caso aqui, quem é o cateto adjacente? É aquele que está do lado dele, ó. Se o alfa está aqui, quem está do lado dele? É o 60, né? Porque o outro lado é a hipotenusa. Então, 60 sobre 61. E também acabou. Nada mais a fazer aqui. Agora só a tangente, hein? O que é a tangente? Tangente do alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então a tangente do alfa, quem é o oposto dele? É o 11. O adjacente é o 60. Então 11 sobre 60. E aí a gente finaliza a tangente também. Tá bom? Vamos fazer a questão de número 3. Vamos lá. Questão número 3. Considere o triângulo ABC. Aí está falando o seguinte, pessoal, olha, o seno do ângulo A é... Então eu quero o seno. O que é seno mesmo? Seno, ó, seno do ângulo A vai ser o cateto oposto ao A sobre a hipotenusa. E aqui, olha, qual que é o ângulo A? Pessoal, se esse daqui é o vértice A, automaticamente esse daqui é o ângulo A, beleza? Quem que é o cateto oposto aqui? É o que está de frente. Então é 5. Quem que é a hipotenusa? É o maior lado, né? É 10. Lembrando que a hipotenusa também está sempre oposto ao ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Então nesse caso aqui, olha, o seno do ângulo A vai ser igual, o cateto oposto do A é 5, hipotenusa é 10. Colocando isso aqui na forma irredutível, dá para dividir por 5. Ó. Ao dividir por 5 vai dar 1 sobre 2. A alternativa correta, letra D. Beleza? Vamos fazer a questão de número 4. Vamos lá. Questão número 4. Na figura, há 3 triângulos retângulos. Nesse caso, tem-se e me deu algumas opções. Então, essa é a figura, pessoal. Ó, eu tenho esse triângulo pequenininho, depois esse triângulo aqui e o triângulo maior. 3 triângulos retângulos, ó. Em que aqui é o ângulo reto, hein? Ó, dá uma olhadinha. Para ficar mais fácil para eu explicar aqui, eu separei esses triângulos. Ó. Esse pequenininho eu estou chamando de triângulo 1. O segundo triângulo, aqui, ó, triângulo 2. E o triângulo maior, estou chamando de triângulo 3. Observa que ele fala de seno e cosseno do ângulo alfa, né, que é esse ângulo aqui. Vamos analisar individualmente. Nesse triângulo de número 1, o que é o seno dele? Ó? Vou colocar assim, ó, seno no triângulo de número 1. Cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto é esse lado aqui, ó, o lado NT. Então vai ser NT sobre a hipotenusa, que é esse lado, ó, MN. Então, ó, MN. Observa que não tem essas opções, ó. NT sobre MT, ó. NT sobre MN. Então não é. MS sobre MP. Então não é. Então o seno desse pequeno não é. Vamos analisar o cosseno desse pequeno triângulo aqui, ó. Então, ó, vou colocar assim, ó. O cosseno do triângulo que eu chamei de 1. O que é o cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. O adjacente é o do lado aqui, ó. MT. Então, ó. MT, hipotenusa. MN. Então, ó. MN. Eu tenho esse cosseno e esse. Também não é. Então, automaticamente já vi que não é do triângulo pequeno, ó. Aí nós vamos analisando, um por um, ó. Pessoal, precisa escrever? Não, basta você olhar também, ó. Nesse triângulo aqui, por exemplo, ó. Seno de alfa. Cateto oposto, PS. Sobre cateto, sobre hipotenusa, MP. Ou seja, PS sobre MP. Tem isso aqui? No seno? Não tem. Então dá pra você analisar. Então já sei que não é o seno aqui. Nesse cara aqui, ó. Quem que é o seno aqui, ó? Vou chamar seno do triângulo 3, ó. Seno do triângulo 3. Você pode analisar ou pode escrever. Cateto oposto. QR sobre hipotenusa. MQ. Tem isso? Não tem, ó. Tá vendo? Não é seno. Mas, nesse triângulo, quem que é o cosseno, ó?
O cosseno nesse triângulo de número 3, que é o triângulo maior, vai ser justamente o quê? Cosseno desse alfa. Cateto adjacente, ó, MR, ó, MR sobre a hipotenusa, que é o MQ. A alternativa correta aqui, ó, letra D, tá bom? Você pode ir escrevendo ou simplesmente analisando. Eu escrevi alguns e analisei outros. Porém, essa é a resposta correta. Beleza? Vamos fazer a questão de número 5. Vamos lá. Questão número 5. Um triângulo ABC, retângulo em A, é tal que o lado AB mede 8, o lado BC mede 10 e o lado AC mede 6. Então, e me deu algumas opções. Vou fazer um pequeno rascunho, pessoal. Eu tenho aqui o triângulo retângulo, ó. Ele já falou aqui, ó, que ele é retângulo em A. Então, aqui é o vértice A. O B e o C pode ser qualquer um. O mais importante é o vértice A, que é retângulo nele, tá bom? Então, eu vou colocar aqui B e C aleatoriamente. O importante ali é o A. As medidas, ó. O lado AB mede 8, ou seja, esse lado aqui, 8. O lado BC, que é a hipotenusa, ó, mede 10. E o lado AC, que é esse lado, mede 6. E ali está falando a tangente do B. Pessoal, se aqui é o B, ó, dá uma olhadinha. Aqui é o ângulo B. Vértice B, ângulo B. Beleza? Então, ó, aqui é o ângulo B. Eu estou falando de seno, cosseno e tangente desse ângulo. Vamos começar pelo seno. O que é o seno do ângulo B? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem que é o cateto oposto do B? É o 6. 6 sobre a hipotenusa, 10. 6 sobre 10 vai dar aqui 0,6. Observa que não tem essa resposta para o seno, ó. Seno de B é 0,75. Então, não é. Ok? Não é aquela ali. Vamos pelo cosseno. O que é o cosseno do ângulo B? Cosseno do ângulo B é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente do B vai ser o 8, ó. Hipotenusa é o 10. 8 sobre 10 é 0,8. Vamos olhar aqui. Dá uma olhadinha, ó. Cosseno de B, 0,8. Vamos verificar se a tangente estaria certa. É até bom que a gente treina, ó. O que seria a tangente do B? Cateto oposto sobre cateto adjacente. O oposto é 6. O adjacente é 8. Se eu dividir aqui por 2, vai ficar 3 sobre 4. Né? Dividindo por 2 dá 3, dividindo por 2 dá 4. 3 sobre 4 dá 0,6. Ó, você pode até fazer a divisão, ó. Você vai ver que não vai dar, ó. 3 dividido por 4. 3 não divide por 4, né? Acrescento 0, 0, 30 por 4 dá 7 vezes 4, 28. Sobra 2, 0. Sobra 0, ó. 0,75. E o 75 aqui ele colocou como seno. Então a resposta correta, nós já vimos, é o cosseno que deu 0,8. Vamos fazer a questão de número 6. Vamos lá. Atividade número 6. A figura representa um terreno ABCD em forma de quadrilátero, em que os ângulos de vértice A e C são retos. Uma cerca BD divide o terreno em duas partes. Sabe que os lados AB e AD do terreno têm a mesma medida e que a cerca BD mede o dobro do lado CD. O ângulo de vértice B do terreno mede... Então vamos lá, pessoal. Tá aqui o nosso terreno, ó. Ele é um quadrilátero, né, de vértices A, D, C e B. Eu quero saber quanto que mede esse ângulo aqui, ó. Eu colori de duas cores porque eu preferi separar, tá? Eu separei os dois triângulos, ó. Esse triângulo aqui eu colori de vermelho e esse outro triângulo aqui, ó, eu colori de verde. Mas no final das contas, eu quero esse ângulo todo, né? Eu quero esse ângulo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse daqui, ó, de beta e esse de alfa. Então aqui é beta e aqui é alfa. O que eu quero saber? Quanto que vale esse ângulo, ou seja, quanto que é o beta mais o alfa. Bom, eu separei os triângulos para ficar melhor para a gente visualizar. Nesse triângulo, pessoal, eu quero beta, olha. Observa que aqui é x e aqui é x. Então é mais interessante eu fazer uma operação que envolva esse lado e esse. Por quê?
Porque como eles são iguais, eu consigo cancelar. Esse x aqui é o que do beta? É cateto oposto. E esse daqui é o que do beta? Cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente é o que? Tangente. Então eu vou fazer aqui uma tangente do beta, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então a tangente do beta, cateto oposto a ele, ó, é x, cateto adjacente a ele também é x. Então a tangente do beta, x dividido por x, dá 1. Aí, pessoal, nesse momento o PET não trouxe essa informação, mas tem uma tabelinha, que é uma tabelinha conhecida como tabelinha dos ângulos notáveis. Que ângulo, nessa tabelinha, que ângulo o resultado da tangente dá 1? É um ângulo de 45 graus. Então esse beta aqui, ó, é um ângulo de 45 graus, tá? Tem uma tabelinha que nos dá essas informações. O PET não trouxe, mas nós temos essa tabelinha aí. Tá bom? Então, se aqui for 45 graus, a tangente de 45 dá 1. Então eu já sei que o beta, que é isso em vermelho, é 45 graus. Vou fazer aqui a mesma coisa, olha. Observa que aqui é y e aqui é y. Nesse caso aqui, esse y aqui é o que do alfa? É cateto oposto. E esse 2y aqui é o que do alfa? Cateto adjacente? Não, é a hipotenusa, ó. O ângulo reto está aqui, ó. De frente para o ângulo reto é a hipotenusa. Então, oposto com hipotenusa é o que? Seno. Então eu vou fazer assim, ó. Seno do alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o seno do alfa, cateto oposto, é y. Hipotenusa é 2y. Então, o seno do alfa, eu posso cancelar aqui, ó, o y com y, né? Estou dividindo por y, né? Vai sobrar 1 sobre 2. Assim como nós fizemos na tangente, nessa tabelinha de ângulos notáveis, o alfa é 30 graus. Por que o alfa é 30? Porque seno de 30 graus, né? O seno de 30 graus que dá meio. Então eu já tenho o beta e o alfa, eu quero saber a soma, né? Que é todo esse ângulo. Então aqui é 45 graus mais 30 graus. Portanto, beta mais alfa 75 graus. A alternativa correta, letra B. Beleza? Vamos fazer então a questão de número 7. Vamos lá. Questão número 7. A figura mostra um cabo de 10 metros de comprimento com uma de suas extremidades fixadas no solo e outra fixada a uma distância de 0,8 metros do topo de um mastro de uma bandeira. O ângulo formado entre o cabo e o solo é de 36 graus. Sabendo que o seno de 36 é 0,59 e o cosseno de 36 é 0,81, o comprimento total do mastro em metros é de aproximadamente... Vamos lá, pessoal. Então eu tenho aqui, olha, um triângulo retângulo, hein? Por que eu sei que é um triângulo retângulo? Olha, porque quando eu falo de mastro, de poste, eles são fixados ao solo formando um ângulo de 90 graus. Eu quero descobrir a altura aqui, ó, desse mastro. Para eu descobrir a altura desse mastro, eu preciso descobrir a altura desse x, que é lado desse pequeno triângulo, ó. Se eu fizer só o triângulo, ó, aqui é x, aqui é 10 e aqui é 36 graus, ó, porque o x é um cateto desse triângulo, tá bom? Então a nossa missão aqui é encontrar o x. O x é o que do 36? O x é cateto oposto. O 10 é o que nesse triângulo? É a hipotenusa. Opa, eu tenho cateto oposto e hipotenusa. Então eu vou usar o quê? Vou usar o seno. Então, ó, seno de 36 graus é igual cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o seno de 36 graus, o cateto oposto é x, que é o que eu quero descobrir, sobre a hipotenusa, que é 10. Nesse momento, pessoal, eu vou substituir essa informação, ó. Falou que o seno de 36 graus é 0,59. Então, ó, 0,59 é igual a x sobre 10. Esse 10 está dividindo, passa para cá multiplicando, ó. Então, na hora que eu passar o 10 multiplicando, vai ficar x é igual a 0,59 que multiplica 10. Quando multiplica por 10, basta andar com a vírgula uma casa para a direita, né? A vírgula vai sair daqui e vai pular para aqui. Ou seja,
5,9. Aí você fala assim, professor, a resposta é a letra A? Não. Porque eu quero a altura do mastro. Eu achei só o X. A altura do mastro vai ser a soma do 5,9 mais o 0,8, né? Porque, ó, é esse pedaço mais esse. Então, tomar cuidado, hein? Somando aí, ó, vai ser a nossa resposta. 9 mais 8, 17, sobe 1. 5 mais 1, 6. Alternativa correta, letra B. Aí você fala assim, professor, e essa informação? Essa informação a gente não precisou. Normalmente esses exercícios nos dá seno, cosseno e tangente. No caso aqui deu seno e cosseno. Somos nós que no decorrer do exercício vamos perceber qual que nós vamos utilizar, tá bom? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. No mais, um grande abraço. Deus te abençoe. Tchau!